aproveito já para apresentar o doutor, porque a gente já vai para o nosso papo e já abro aí um tempinho para vocês mandarem mensagem no @vocêbonita.tv. Quem tá com a gente é o doutor Gustavo Novaes, dermatologista. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer te receber, viu, doutor? Prazer é meu. Ai, quando a gente fala desses assuntos e de questões que envolvem até as crianças, a gente se sensibiliza. E eu, como mãe, sei o quanto é importante entender, né, a questão da dermatite atópica em todas as fases da vida. Já já a gente vai mostrar algumas ilustrações, mas queria começar por aí, explicando então, né, o que é essa doença e como ela se manifesta. Perfeito, Carol, é bem importante. Então, assim, é uma doença que se manifesta normalmente após os 3, 4 meses de idade. Então, a gente tem algumas fases dessa doença ao longo da vida, tá? Então, a gente fala da fase infantil, geralmente vai até os 2 anos de idade. Nessa fase, as crianças costumam ter uma vermelhidão no rosto, então às vezes o rosto fica vermelhinho, couro cabeludo também um pouquinho vermelhinho, e pode até afetar outras regiões, como cotovelos e joelhos também. Certo. Nessa fase, a criança pode ter dificuldade para dormir, ela se coça bastante, Coça, né, doutor? Irritada, então isso, como você falou, afeta bastante os pais. Imagina à noite, por exemplo, então a criança não dorme muito bem. Conforme ela vai crescendo, isso pode ir mudando, tá? Até com o tempo pode melhorar, na verdade. A criança vai crescendo e isso aí pode ir melhorando, tá? Agora, a partir dos 2, 3 anos de idade, a gente entra numa fase pré-puberal, que é próxima, parecida com a fase do adulto também. Então as lesões vão mudando um pouco. Ela deixa de afetar tanto o rosto e começa a afetar áreas de dobra. Então a gente pega essa região aqui da parte flexora dos braços, atrás dos joelhos também, atrás das coxas, região do pescoço também costuma ser afetada. Quer colocar aqui? Vamos mostrar, doutora, Sim, as regiões? vamos mostrar, seria bem interessante. Aqui, então no adulto, a gente vai tendo, essas regiões são muito frequentes, né? Aqui, olha só, também atrás dos joelhos. Então é uma pele que ela fica muito seca, sensível, que coça e descama. Ela coça bastante, muito ressecada, né? E pode descamar sim. Na criança pequena, menos de 2 anos, normalmente ela tem uma vermelhidão importante com a coceira. Já na fase infantil tardia, ou pré-puberal e adulta, a pele vai ficando grossa. Então, além de ressecada, ela vai ficando mais áspera e grossa conforme o paciente vai coçando muito. Entendi. Vai piorando. Parece né? até uma alergia. Isso, pode exatamente. ser confundido, inclusive, com alergia, precisa do diagnóstico. Pode ser confundido com alergia. E eu queria te perguntar, doutor, quando a gente fala de dermatite atópica, eu sei que hoje talvez vocês não tenham essa resposta exatamente, né? O que causa, o que traz, já que não é uma doença autoimune, mas se tem ali uma questão hereditária, se tem uma ligação ali com momentos de estresse, coisas do tipo. Hoje já se entende muito bem. Então, assim, é considerada, na verdade, uma doença multifatorial. Então, assim, alguns fatores impactam. Primeiro, normalmente há uma predisposição genética, assim. Então, a pessoa pode ter uma tendência familiar já, então, às vezes, o pai ou a mãe, ou pode ter, na verdade, rinite, uma asma, e aí, ou até a própria dermatite mesmo, atópica, e aí a pessoa tem um risco maior de desenvolver a dermatite atópica caso tenha algum familiar próximo com essa mesma condição. Um outro fator muito importante é o ressecamento da pele. Então a pessoa tem a tendência de ter a pele seca. O que acontece com a pele seca é que a gente perde um pouco a barreira cutânea. É uma barreira que protege a pele de fatores externos. Então só para mostrar aqui, é legal, mostrar aqui, ó. A gente pode mostrar a barreira cutânea, ela fica nessa fase, nessa parte bem superficial da pele. É uma camada protetora que a gente tem e fica bem superficial. E nas pessoas que têm dermatite atópica? E essa barreira cutânea, ela é fragilizada, ela não é íntegra. E aí o que acontece? Fatores aqui do meio externo conseguem atingir e estimular a inflamação aqui embaixo na pele. Isso gera o processo inflamatório. Entendi. Outro fator também é que as pessoas que têm dermatite atópica têm uma hiperreatividade da pele. O que acontece? A pele responde de uma maneira exagerada aos estímulos externos. Entendi. Da mesma forma como ocorre na rinite alérgica, por exemplo. Às vezes o paciente respira uma poeira e começa a espirrar muito. E a pele do paciente com a dermatite atópica, então, às vezes o estímulo do meio externo causa a dermatite de uma forma muito mais exagerada do que em outra pessoa que não teria predisposição. Tanto questões respiratórias, quanto também de contato. Então, por exemplo, pelo de cachorro, pelo de gato, aí você põe a mão ali no cachorro, então esse toque também é algo que pode... Sim, com certeza, o que entra em contato com a pele pode acabar desencadeando a dermatite atópica. Entendi. Doutor, no caso aqui a gente marcou no homem, na mulher é a mesma coisa? Quando a gente compara até dermatite atópica em homem e mulher, semelhante? O quadro é bem semelhante, Acho que é legal, a gente pode ilustrar aqui a fase infantil, na verdade, que aí pegaria mais rosto, né, ou
couro cabeludo, por exemplo, mas homem e mulher o quadro é bem semelhante. Tá certo. Vou aproveitar, doutora, a gente já vai falar de tratamento, vamos colocar perguntinhas do público no @vocêbonita.tv, mas a gente tem um caso para contar da Suzana Costa. A Suzana é professora, é criadora de conteúdo e convive com a dermatite atópica já desde sempre, né? Vamos ouvir as palavras dela, olha lá. Olá, boa tarde. Eu sou a Suzana Costa, moro em Brasília, no Distrito Federal. Sou professora, criadora de conteúdo e convivo com a dermatite atópica desde os meus 6 meses de vida. E hoje eu recebi um convite muito especial para compartilhar um pedacinho da minha história, da minha jornada convivendo com a dermatite atópica. E tudo começou quando eu ainda era um bebê. Os meus pais, eles perceberam uma lesão na minha coxa e eles me levaram ao médico e o diagnóstico foi super rápido. Eu costumo dizer que receber o diagnóstico foi a parte mais simples da nossa jornada, porque a nossa verdadeira luta foi em busca de tratamentos que me trouxessem qualidade de vida por conta da dermatite atópica muito grave. E muita gente pensa que por ser uma doença que se manifesta principalmente na pele, que a dermatite atópica é algo simples. Mas na verdade ela é muito complexa e ela traz impactos que vão além do que a gente consegue enxergar, como uma coceira incessante, noites em claro por conta dessa coceira, dor na hora do banho por conta das feridas que ficam na pele, dificuldade para fazer coisas simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, lavar uma louça. Além dos impactos sociais no trabalho, na escola, do bullying, do preconceito. Então, são assuntos muito profundos que envolvem a dermatite atópica. E no meu caso, eu convivo com ela de uma forma grave. E eu tenho muitos cuidados no meu dia a dia, como escolher roupas de algodão, manter a pele sempre hidratada, usar sabonetes que são apropriados, regular a temperatura da água na hora do banho também é importante e manter um ambiente assim, sem muitas coisas que podem me causar alergias também. Mas diante de tudo isso, a boa notícia é que embora a dermatite atópica ela não tenha cura, ela tem tratamento. E nos últimos anos, a ciência tem avançado muito. E graças a esses avanços, hoje eu estou com a dermatite atópica controlada e fazendo coisas que antes pareciam impossíveis, como, por exemplo, tomar um banho de piscina, ou até mesmo limpar minha casa, ou praticar atividade física sem me preocupar com o suor. E hoje eu também dedico parte da minha vida para ajudar outras pessoas que convivem com a DA também. Eu pude transformar a minha dor mais profunda no meu maior propósito. E eu luto pela conscientização, porque por meio dela nós podemos reeducar os olhares, diminuir o preconceito, criar espaços de representatividade como esses aqui. E é por isso que eu agradeço o Você Bonita pelo espaço de fala sobre dermatite atópica. E eu espero que o meu relato ele ajude outras pessoas que também convivem com ela a se sentirem mais acolhidos. E que vocês entendam que a dermatite atópica ela não é tudo sobre nós. Ela é uma parte da nossa vida, mas ela não define quem nós somos. Um diagnóstico ele não pode definir quem nós somos. Isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Suzana. Que trabalho lindo. Bom saber que você está bem, é isso mesmo. E que pode ajudar. Inclusive, eu vou deixar o Instagram dela para vocês, que é o @minhavidacomdermatite. @minhavidacomdermatite. Quem então tá pesquisando, quer mais informações também pode entrar lá. Um beijo para você, viu, Suzana? Obrigada. Doutor, é aquilo que a gente estava dizendo, diminui muito a qualidade de vida. Imagina você não poder, durante a vida, praticar atividade física, porque o suor
pode secar ainda mais e trazer, né, os momentos ali de crise da doença, né? Não, com certeza. E impacta demais. Agora você imagina, por exemplo, uma adolescente, né? Pois é. Idade escolar, então o impacto para a qualidade de vida, psicológico, autoestima, para os pacientes, e muitas lesões são em áreas expostas, né? Então fica difícil esconder, os pacientes não conseguem esconder as lesões, é difícil e impacta demais. Doutor, então, como ela disse, temos tratamento, temos controle da doença. O quanto antes o diagnóstico, claro que a gente sabe que melhor, né? Claro. Nesse caso da dermatite. Com certeza, com certeza. O diagnóstico é importante passar com um dermatologista para que faça uma avaliação, né? Existem vários tipos de dermatite diferentes, então o diagnóstico da dermatite atópica é super importante, o dermatologista que deve realizar esse diagnóstico, tá? É através de testes, doutor? Ou Na verdade, é clínico? o diagnóstico é clínico. É clínico, exato. né? Podem ser feitos alguns exames para excluir outras condições, mas o diagnóstico da dermatite atópica ele é clínico. E hoje eu acredito, claro, que ele seja feito de uma forma mais rápida do que alguns anos. No entanto, como aumentam as questões de alergias, de descamação e outras coisas, eu imagino que para vocês, às vezes, né, alguns testes sejam realmente importantes, até pelo histórico familiar, né? Sim, com certeza. É importante que o dermatologista avalie. A gente tem que excluir outras condições que podem se confundir com a dermatite atópica, né? Na criança pequena, ainda em uso de fralda, por exemplo, um diagnóstico importante é a dermatite da área da fralda, que é muito comum também nas crianças. Então, os pais podem confundir, o pediatra pode confundir também. É importante que o dermatologista avalie para fazer o diagnóstico. Que é importante você dizer isso, né? Porque, claro, a gente conta com o olhar do pediatra, mas que às vezes parece ali bolinha, vermelhidão e parece outra coisa. Exato. E até quando o bebezinho tá assado. Sem dúvida. Né? Que pode estar assadinho ou ter uma alergia da fralda, que também isso acaba sendo muito comum e a gente não faz a ligação com a dermatite atópica. Então, que bom que a gente está falando nesse assunto e tocou nessa parte. Doutor, vamos lá. Qual é a base, então? Por onde a gente começa? Perfeito. Então, assim, a base é a gente tentar restaurar a barreira cutânea, que foi o que eu mostrei aqui. A gente precisa estar com essa superfície da pele íntegra, para evitar que agentes externos consigam causar o processo inflamatório. Tá. Então, algumas medidas, o banho é super importante, né? O banho não deve ser muito demorado, a gente gosta de deixar a criança brincando no banho, então isso tem que evitar, o banho tem que ser rápido, temperatura da água mais amena um pouquinho. Tá. E sabonetes, preferencialmente com pH mais próximo da pele. A gente tem alguns sabonetes que são muito alcalinos, eles removem muita gordura que ajuda a proteger a pele. Tá. Então isso é importante também, sabonetes apropriados, tá? Tá. E aí, saindo do banho, principalmente após o banho, mas outros momentos do dia também, o uso de hidratantes corporais. Então isso é fundamental para restaurar a barreira cutânea e melhorar e prevenir também as crises da dermatite atópica. A gente tem até alguns exemplos aqui, né, temos doutor? sim. Então a gente tem o dermatologista pode indicar o hidratante mais adequado para a sua pele, porém a gente tem hidratantes corporais e faciais, a gente tem géis de banho que são mais apropriados para pacientes que têm a dermatite, né? Alguns hidratantes que têm uma função já de prevenir e evitar a coceira, né? E também alguns hidratantes para pele sensível também. Então o dermatologista pode orientar qual seria o mais indicado para o seu tipo de pele. Algum medicamento oral faz parte, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Para um controle? Claro. A gente pode citar alguns. Então, primeiro, tem uma classe chamada antihistamínico. Ele é importante para reduzir a coceira, porque na dermatite atópica, quanto mais o paciente coçar, pior as lesões ficam. Entendi. Quanto mais coçar, pior fica. Então, o antihistamínico ele vai aliviar a coceira, então vai dar mais tranquilidade, o paciente consegue dormir melhor, ele consegue talvez se concentrar um pouquinho mais nos seus hábitos, na rotina diária, com menos coceira. Tá? Além disso, tem que avaliar se é necessário um antibiótico às vezes, porque as lesões podem se infeccionar também. Pode ter uma infecção. Fica aberto. Claro. Então, bactérias podem colonizar e causar infecção. E aí, nesse caso, o dermatologista pode indicar um antibiótico oral, muitas vezes é necessário. Além disso, cremes tópicos, né? Então, são os corticoides, são os cremes que a gente mais utiliza para o controle da dermatite atópica, tá? Doutor, eu vou lá e já volto. Vou colocar a perguntinha do público. A gente já volta para falar então desses cremes específicos e, claro, com as perguntas. Mandem. Estamos ao vivo no @Você Bonita TV. Volto já. Lá a perguntinha. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Lu. Beijo. A dermatite atópica pode estar ligada à alimentação? Como a ingestão de glúten e lactose? Essa pergunta é interessante. Sim, sem dúvida. Carol, bom, vamos lá. Na verdade, a dermatite atópica ela não está relacionada diretamente a nenhum alimento, porém a gente sempre orienta que os pacientes tenham uma dieta saudável, né? Evitar muitos alimentos que podem causar processo inflamatório, como o excesso de açúcar, doce em excesso, então isso pode ser orientado. Tá? Certo. Agora, o glúten, a lactose,
elas devem ser evitadas para aqueles pacientes que têm um diagnóstico de intolerância. Então, se ele tem um diagnóstico de intolerância específico a uma dessas substâncias, sim, tem que evitar, claro. Mas, caso contrário, a dermatite atópica não está relacionada diretamente. A gente não tem essa relação direta. Mas quando a gente fala de uma doença inflamatória, que é a dermatite atópica, e o consumo de alimentos inflamatórios, a gente dá uma forcinha para piorar. É isso. Né? Sim. Então, nesse sentido, sim, tomar nesse um pouquinho sentido, de cuidado. sim, exato. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Mi, um beijo. A dermatite atópica está ligada ao emocional? Ótima pergunta essa, Carol. Está? Está muito ligado ao emocional, né? A gente sabe que a ansiedade, o estresse, né? E cada vez mais presente, eu acho, na nossa rotina, isso impacta diretamente a dermatite atópica. Porque os pacientes, quando eles estão mais estressados, mais ansiosos, eles tendem a se coçar mais. E é um quadro que, quanto mais o paciente se coçar, pior ele fica. Entendi. Então a gente vai entrando num ciclo vicioso, porque o paciente coça, ele irrita a pele, causa mais lesões, a pele posteriormente vai ter mais lesões, vai causar mais coceira e ele vai coçar mais, então a coisa pode ir piorando, né? Então é muito comum a gente ver adolescentes com dermatite atópica, chega na época do vestibular, por exemplo, né? Agora, a gente tá chegando no final do ano, tem o paciente estudando e aí sim, isso pode complicar o processo. Vou colocar mais uma perguntinha e a gente já vai falar aqui do que a gente tem também de tratamento. E tem novidades, o doutor falou, né? Tá evoluindo sempre, tecnologia. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Luiz, um beijo. A dermatite atópica pode aparecer na palma das mãos? Álcool em gel piora a situação? Legal, legal. Excelente pergunta. Sim, as mãos, os pés, tornozelos podem ser acometidos por dermatite atópica, tá? E o álcool gel ou álcool em si, ele pode piorar bastante a dermatite atópica porque ele resseca, né? Além do que, o álcool em gel, por exemplo, ele não é apenas álcool em gel, além do álcool ser ruim, mas também tem outros veículos no meio do gel que podem atuar como irritantes. Então, especialmente se a pele estiver seca, sim, pode piorar bastante. E doutor, essa questão que você comentou dos locais, das regiões, então, que acometem, então não quer dizer que todos vão ter, quando aparece a crise, na mão, no pé e, de repente, aqui atrás do joelho. Cada paciente vai apresentar o seu local de crise, vamos dizer assim. Exatamente, não Carol. É igual nesse caso. Não vai ter, alguns podem ter em todo o corpo, outros não. Na medicina a gente tem essa questão, não existe uma receita, né, para todo mundo e todas as doenças. Então, sim, cada paciente pode manifestar dermatite atópica de uma forma diferente, tá? E a dermatite atópica moderada, até a grave, ela pode ir espalhando pelo corpo. Então, assim, a gente pode ter lesão até no corpo inteiro. Já tive paciente que o corpo inteiro com lesão. Então, isso pode acontecer. Doutor, a gente tem uns minutinhos para fechar. Conta a novidade, então, em tratamento. Bom, a gente, na verdade, vem evoluindo, a medicina tem evoluído muito, como a Suzana até citou também. Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos mais novos, que a gente chama de imunobiológicos, tá? Esses medicamentos, eles vêm mudando o rumo do tratamento da dermatite atópica. Então, eles conseguem atuar com muito mais precisão, digamos assim, nos mensageiros do processo inflamatório. Então, nosso corpo tem alguns mensageiros, algumas moléculas, as citocinas, que elas atuam informando as outras células que está havendo uma inflamação. E elas vão, digamos que, disseminando essa inflamação para o resto do corpo. Entendi. E aí, algumas medicações, essas mais recentes agora, elas conseguem inibir especificamente essas interleucinas que transmitem o processo inflamatório para outras células. Então, quer dizer, você bloqueia o mensageiro. Entendi. Né? E aí você, exatamente ali, exatamente. Né? É uma medicina de maior precisão e isso tem tido um impacto muito legal para o tratamento dos nossos pacientes. Que legal. E é contínuo, de uso contínuo. Claro, com né, toda a orientação Exato, médica. É necessário, claro, uma avaliação médica, não é todo mundo que tem indicação de uso. Então, precisa passar uma avaliação dermatológica, a gente vai identificar o paciente que tem a indicação, tem um benefício do uso dessas medicações. E aí, geralmente, sim, faz um tratamento mais contínuo. Doutor, isso aqui é um xarope? Isso aqui acho que a gente não comentou o que é. Esse é o xarope, que é o antistamínico. Ele alivia bastante coceira, especialmente para crianças pequenas que têm dificuldade de engolir comprimidos. Então, o xarope ele ajuda bastante. Olha que interessante. Então, gente, eu acho que com tantas coisas, né, que a gente pode fazer o uso, e até eu sei que no caso das mamães com os bebês pequenos, a gente fica nervosa, né? Porque chora e coça e aí não dorme bem, como você falou, e o banhinho tem que ser diferente. A gente tem que manter a calma, porque eu acho que quando a gente mantém a calma, a gente passa a calma pro bebê, né? Eu aprendi isso. E aí, nesse caso, o neném também fica melhor
e ele tem menos esse processo inflamatório. Então, acho que tudo é uma cadeia, né? A gente tem que ir entendendo, que nem a Suzana falou, que é uma paciente que teve a vida toda, entendendo o processo da doença e o tratamento que é adequado, sempre com ajuda, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. É super importante para a vida toda. A conscientização dos pais também, né, de como atuar e lidar com esse problema da dermatite atópica. Tá certo. Eu vou agradecer o doutor, gente. O doutor Gustavo Novaes é dermatologista e ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você encontra o trabalho dele nas redes sociais, que é o @doutorabreviado Gustavo Novaes, @doutorabreviado Gustavo Novaes, tudo junto lá no Instagram. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado.